Boa noite a todas e todos. Bom, é uma satisfação imensa estar aqui, né? Primeiro, né, de poder rever algumas pessoas que estavam conosco durante esse processo de formação, de ver os nossos multiplicadores voluntários e não voluntários aqui de pertinho, desse trabalho árduo que eles fizeram logo depois da formação. E eu queria começar falando, enfim, um pouco dos resultados do que foi esse mapeamento. Primeiro, falando, deixando muito claro que, assim, esse resultado que a gente vai apresentar aqui, ele foi pensado, né, num processo de formação, mas o mérito desse resultado concreto, né, das 237 práticas mapeadas aqui no município de Toledo durante um mês, são os multiplicadores que foram a campo, se jogaram nesse processo de corpo e alma, e eu queria começar a minha fala registrando isso, que todo esse processo, esses dados que eu vou apresentar aqui, eles só existem pelo empenho e dedicação dessa equipe, que, como o Danilo falou, superou as nossas expectativas, não só de número de mapeados, mas também de dedicação ao processo de entrega, né? Essa atividade que a gente está fazendo aqui hoje foi organizada por eles, junto com a Secretaria de Cultura, enfim, né? Mas tem um envolvimento aí, que não foi só um envolvimento de, ganhei uma bolsa, vou fazer um trabalho e, assim, eu tenho uma cota para bater. Não, não sei se eles dormiram nesses últimos 2 meses, mas eu acredito que o resultado que a gente tem hoje, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, se deve, né, a essa equipe que esteve aqui coletando, conhecendo e se jogando a essas realidades das práticas culturais e de todo o cenário cultural aqui de Toledo. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Depois vocês vão subir aqui. Gente, eu vou ficar de pé porque, assim, eu não consigo ficar sentada quando eu estou falando. É coisa de professor, né? Bom, a gente preparou um relatório, como eu disse. Tem aquele laserzinho para passar? Pronto. Que aí eu não fico pedindo para ela passar. Então, assim, teve o processo de formação e mapeamentos, aqui que a gente realizou no mês de novembro de 2018. Foi selecionada uma equipe de pesquisadores que realizaram todo o processo de fazer o levantamento dessas práticas, né? Então, quem são esses artistas, como eles vivem, como que eles fazem para sobreviver do seu trabalho com arte e cultura, né? Dá para sobreviver com isso ou não? É preciso complementar a renda com outra atividade financeira, né? Sofre preconceito? Tem reconhecimento ou não tem reconhecimento? Enfim, essas foram algumas das questões que esses jovens foram a campo conversar com as pessoas, né, com as pessoas que fazem arte e cultura, os fazedores de arte e de cultura, os produtores, enfim, professores de formação artística e cultural, pessoas que trabalham com ações socioambientais, pessoas que trabalham com práticas da mente e do corpo, enfim, eu vou apresentar aqui um pouco. Então, esse processo de ir entrevistar, né? Muitos de vocês aqui, imagino que foram entrevistados. Fico imaginando quem são cada um de vocês, porque eu tratei os dados, então quase que eu criei personagens, né, de pessoas. Quem será que é ele? Será que ele vai estar lá no dia da apresentação do mapeamento? Enfim. Então, depois desse processo de fazer as entrevistas,
teve um outro processo de trabalho que os multiplicadores desenvolveram, que é, bom, então a gente foi e fez as entrevistas, aí tem que pegar e alimentar o sistema de informações, que foi um pequeno banco de dados que nós construímos, para receber esses dados que foram coletados. Para que isso? Para a gente conseguir ter um perfil, um panorama, né, do que são essas práticas, do que é a cena artística e cultural aqui em Toledo. Claro que, deixando muito claro que, assim, foram só 30 dias de trabalho de campo. Então, assim, a gente não, e nem nunca teve a pretensão de esgotar todas as práticas. Então, a gente imagina que tenham muitas outras, né? E como a gente iniciou esse mapeamento a partir de uma metodologia que chama bola de neve. O que foi a bola de neve? No processo de formação de mapeamentos, cada pessoa que participou foi entrevistada e, ao final do processo, ele indicava outras práticas, outros artistas, outros agentes ou outras instituições que ele sugeria, enfim, achava relevante de ser mapeado. Então, no final do nosso processo de formação, a gente tinha uma lista de mais ou menos 30 iniciativas, que partiu do conhecimento das pessoas que foram entrevistadas no grupo. Foi dessa bola de neve que a gente começou a construir todo o processo de mapeamento. Então, sempre trabalhando com essa ideia de chegar no final da entrevista, pedir outras indicações para ir chegando em outras práticas. Essa foi uma das metodologias, enfim, adotadas. E aí, uma outra coisa que ficou, né, que se levou em consideração também, foi a entrada de campo. O que a gente chama de entrada de campo? Quais eram os grupos e práticas que os próprios pesquisadores de campo também conheciam, né, para ampliar essa lista de bola de neve? Então, assim, por exemplo, a gente vai ver nas linguagens artísticas que teve uma linguagem que explodiu. Assim, tem um monte de grupos, um monte de... que a gente entende que, assim, pode ser que seja uma vocação... pode ser que seja uma vocação da cidade trabalhar com a música, mas aí alguns questionamentos que nós fizemos, inclusive quando estávamos analisando os dados, se é só a música, ou será que tem outras expressões que ainda tem muita coisa? O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa é uma primeira experiência, né? Que houve um empenho muito grande, né, de chegar às 237 experiências, que foram divididas como... 154 foram pessoas, agentes, artistas, produtores, artesãos, gestores públicos, gestores culturais, produtores, e 83 grupos. Na verdade, eu quero um questionário coletivo, que esses 83 está dividido em equipamentos públicos, que foram, no caso dessa primeira experiência, 12 equipamentos mapeados da estrutura de cultura, movimentos culturais, coletivos, grupos, enfim. Então, a gente chegou nessa amostra de 237. Está falhando aqui, deixa eu ver. Oi? Agora deu certo. Bom, então, dessas 237 experiências que foram levantadas, artísticas e culturais aqui na cidade, a gente acabou pensando, né, criando também um eixo de análise de alguns dados que foram coletados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar um pouco quais foram os dados que a gente levantou e que vai acabar desenhando um pouco o perfil da cena cultural daqui. Uma questão que a gente levantou e achou importante para entender até o quanto a cena cultural está enraizada ou não na cidade foi perguntar aos entrevistados há quanto tempo mora na cidade, né? E aí, assim, a gente teve
mais de 50%, né, a gente acabou trabalhando com faixas, e a gente tem uma grande proporção, né, de pessoas que moram aqui em Toledo, de 21 anos para cima, de 11 a 20, com 21%, mais de 20 anos, chegando a 30, 25%, e mais de 30 anos, 29% dos artistas, enfim, grupos que foram mapeados. Então, isso foi uma coisa que a gente achou bastante significativo, porque isso sugere que já existe uma relação mais consolidada, né, no município de Toledo, dentro dessa cena cultural, né? Não é algo novo que chega aqui, não. É bastante consolidado. As pessoas que produzem e atuam com cultura aqui no município, elas estão aqui há bastante tempo, né? E isso mostra uma cena muito mais consolidada, muito mais consistente, inclusive. Gente, eu vou passar rápido esses dados, mas depois ele vai ficar disponível no site, onde vocês vão ver o mapeamento, enfim, as pessoas que foram mapeadas e os grupos. Uma outra coisa também que nós levantamos foi a questão escolaridade e rendimento, né, das pessoas que foram entrevistadas. Aqui, no município de Toledo, a gente verificou que mais de 25% dos entrevistados, né, dos artistas, ativistas, enfim, que foram mapeados, têm nível superior completo, 16%, 16 não, e 21% com pós-graduação, né? Então, isso significa que a gente tem um nível de escolaridade bastante qualificado, né? Em função até de outras cidades, quando a gente pensa, né, quem produz acesso à educação. Então, também isso mostra que a cidade, enfim, as pessoas que estão produzindo arte e cultura têm, de uma forma bastante satisfatória, acesso à escolaridade, enfim, são pessoas que têm um nível de escolaridade alta. Não quer dizer que quem não tem um nível de escolaridade alta não está produzindo arte e cultura. Está aqui, né? A gente tem 20% de pessoas que têm o ensino médio. Né? Isso não é uma questão. Mas foi importante também levantar isso, porque como a gente está trabalhando comparativo com as cidades, né, na realidade de Embu já é uma outra coisa. Né? Toledo, essa questão da escolaridade, ela ficou bastante forte, né? Sendo muito satisfatória, inclusive, quando a gente pensa acesso à educação, enfim. Os rendimentos aqui, também a gente trabalhou com faixas de rendimentos para entender um pouco como que se dava a composição da renda, enfim, desses fazedores de arte e cultura. Esses rendimentos que estão aqui, eu não sei se está dando para ler, que agora que eu estou vendo aqui que está bem pequenininho, né? Não sei se dá para aumentar o zoom. Valeu, agora sim, ficou melhor, né? A gente também tem aqui uma faixa de rendimentos que varia, né, entre essa faixa aqui, R$ 2.800 e R$ 4.770, que é esse daqui, 25% das pessoas. Agora, gente, é importante deixar claro que esse rendimento aqui não é necessariamente o rendimento que vem da prática artística e cultural, que isso também foi uma surpresa. A gente descobriu que todo mundo tem um segundo trabalho. São poucas as pessoas na cidade que conseguem viver 100% com o dinheiro da sua ação artística e cultural. Então, também era importante a gente entender, tá, se ele não consegue viver dessa ação, quais são as outras atividades que ele desenvolve para compor, né, essas faixas de rendimento. Então, aqui é um dado geral, né, quanto que a pessoa ganha no final do mês, qual que é a conta. Agora, aqui não está ainda destrinchado o que ela tem que fazer para chegar, para conseguir chegar a essa faixa salarial, tá, gente? Mas, assim, a grande maioria está entre a faixa de R$ 2.800 e R$ 9.540. Teve um entrevistado que ganha acima de R$ 19 mil. Esses dados são sigilosos, tá, gente? Isso aqui não é divulgado o nome da pessoa, por isso que eles são apresentados dessa forma. Mas foi uma coisa que chamou a atenção.
alguém aqui na cidade que ganha acima de R$20 mil. Não sei se na composição de outras atividades. Acho que isso é importante a gente ressaltar também, para o pessoal não sair falando, nossa, mas está todo mundo rico, né? Mas não, eu vou, na verdade, olhar para isso daqui também é uma forma da gente ver como que as pessoas têm que se esforçar para conseguir compor um rendimento, tá? Aqui foi uma outra questão que nós levantamos. Como a gente está fazendo um trabalho, né, com o Fundo Internacional da Diversidade da Unesco e um programa do governo federal que é o Céu das Artes, e a formação toda aconteceu e a gente também começou, um dos campos do mapeamento, a gente focou a partir do céu também. Então, era importante a gente entender... Ai, o que eu fiz? Bom, acho que dá para ver, né? Bom, entender um pouco qual que era a interação das pessoas que produzem arte e cultura aqui com o equipamento do céu. Todo mundo conhece aqui o equipamento do céu? Quem conhece? Levanta a mão. Legal, quase todo mundo, isso é muito bom. Bom, então, assim, nas 237 entrevistas, enfim, que os multiplicadores realizaram, tinham essas 3 questões, né? Uma, se a pessoa conhece o céu. 76% dos entrevistados disseram que sim, 24% disseram que não. A outra questão era se ele frequentava o céu. 43% disse que sim, 57% disse que não. E se ele já desenvolveu ou participou de alguma atividade no equipamento céu. 44% sim, 56% não. Então, quer dizer, em grande maioria, os entrevistados conheciam o equipamento, mas muitos ainda nunca foram no equipamento e muitos nunca fizeram nenhuma atividade. Essa pergunta aqui, quando a gente fazia, né, se desenvolveu ou participou de alguma atividade, podia ser ministrando alguma oficina, enfim, indo lá fazer uma ação, ou também como um público de alguma ação que acontecesse lá, tá? Nossa, o que aconteceu com a cor? Hã? Não. Tinha uma cor aqui, mas tudo bem, tem as porcentagens. Bom, o que apareceu nesse mapeamento, né? A gente criou lá algumas linhas, assim, pensando, bom, linguagens artísticas, artesanato, mas, na verdade, assim, quando a gente pensou, a gente quer mapear artesanato, a gente quer mapear linguagens artísticas, a gente quer mapear espaços socioculturais, enfim, em princípio, a gente queria, né, o que trouxe, né, as entrevistas trouxeram a realidade do que foi possível captar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem aí uma cena cultural que foi mapeado, né, de 237 experiências, que foram divididas em artesanato, comunicação e mídia, culturas populares, festividades e manifestações, educação, gestão, produção e ativismo cultural, espaços socioculturais, linguagens artísticas, práticas da mente e do corpo e atividades de bem-estar, yoga, tai chi chuan, caminhada, isso entrou dentro dessa chave de práticas da mente e do corpo. E práticas socioambientais, então, ações voltadas para a educação ambiental, que a gente acabou encontrando vários agentes fazendo isso também, dentro da área da cultura. Aqui tem os números, né, para a gente poder olhar melhor para isso. Então,
Quem foi entrevistado lembra que sempre o pessoal perguntava, bom, qual que é a sua área principal de atuação? Como que você se identifica? Ah, eu sou músico. Tá, mas além de trabalhar com música, você faz outra coisa? Ah, eu dou oficina de música, eu componho, eu trabalho com artesanato. Então, a gente chamou isso de atividade secundária. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, né, a produção artística e cultural, a gente sabe que dificilmente uma pessoa faz uma única coisa, né? E isso foi constatado. Foram pouquíssimas as pessoas que falaram, não, eu só tenho uma área de atuação, eu só sou poeta. Mas você não faz... Não, eu trabalho com isso. E a gente, então, só colocou uma área de atuação. Mas, assim, dos 237 mapeados, 230... tinha uma segunda área de atuação. E a gente pegou e colocou aqui, uma do lado da outra, porque tem algumas questões interessantes para a gente ver aqui, né? Então, a atuação principal, os grupos mais mapeados, né, o maior número de práticas que apareceram foram as linguagens artísticas. Dança, música, teatro, enfim, foi estourado assim, no mapeamento. Que foram 125, né, das 237 práticas, 125 foram na área de linguagens artísticas. Isso demonstra que a cidade tem uma vocação muito grande, tem uma prática muito grande voltada para a questão das linguagens, né? Sobretudo, estou abrindo aqui as linguagens para vocês darem uma olhada, quando a gente fala de música, né? Então, assim, das 125 experiências mapeadas em linguagens artísticas, 53 são de música, que foram mapeadas. Depois, 9 de teatro, 8 de literatura, 16 de dança, 12 de circo, 17 de artes visuais, 7 de artes plásticas e 2 de arquitetura e design, que apareceram também. Já, quando a gente pegou e trabalhou os dados das atividades secundárias, né, porque muita gente trabalha com linguagens artísticas como atividade primária, mas também trabalha com as linguagens artísticas como atividade secundária. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que é músico, mas trabalha com literatura, como segunda atuação, né? Teve gente que trabalha com teatro como primeira atuação e com circo como segunda atuação. Então, aconteceu muito disso, assim. E a gente percebeu que esse cruzamento entre várias linguagens é muito comum. Aqui... nas atividades secundárias, surgiram 2 categorias novas, que, como atividade primária, ninguém citou como uma atividade principal, que foram ações que relacionam interlinguagens, que aí são práticas que envolvem, numa mesma ação, teatro, dança, cinema, música, e a performance, que não apareceu aqui na atividade principal. Enquanto a música... aparece de novo nas atividades secundárias praticadas por 32 pessoas, por 32 experiências, né, que pode ser grupos ou agentes também. A literatura aparece com 8 experiências como atividade principal, mas... como atividade secundária, 5. Enfim, então foi um pouco isso que a gente foi olhando para ver, né, como que essas áreas elas se cruzavam, tanto como atividade primária, como atividade secundária, né? E aí um dado que a gente acabou constatando que esse trânsito entre as linguagens artísticas é muito grande aqui na cidade, muito grande, né? Não só entre os músicos, mas entre música, teatro, dança, enfim. E as linguagens artísticas, pelo menos nesse mapeamento, nessa entrada de campo que nós realizamos, reforça o peso, enfim, das linguagens artísticas aqui no município. Aí tem algumas suposições que a gente faz, enfim, em função disso, né? O fato de ter
a formação em música, né, na Casa de Cultura, como uma formação livre e gratuita, isso também possibilita, aí, né, porque a gente está falando de formação. Né? Se a gente tem um espaço onde acontece essa possibilidade de formação artística, é natural que na cidade acabe surgindo uma série de iniciativas de bandas ou de músicos. Né? Então, isso também me parece, né, essa relação, essa centralidade da música, me parece também ter uma relação, enfim, com o que há de disponibilidade e informação dentro dessa área de linguagens artísticas. Tá? Voltando aqui, na atuação principal. Ai, obrigada, gente. Aí algumas curiosidades que eu queria mostrar aqui, né? Por exemplo, práticas socioambientais, como atuação principal, apareceu uma pessoa, né? Só que quando a gente pensa, quando as pessoas falavam da sua atividade secundária, de uma prática foi para 16. Né? Então, desculpa, para 6. Né? É verdade, isso aqui eu dei uma... Então, por exemplo, espaços socioculturais... Não, 16, aí aqui, os espaços socioculturais não têm atuação secundária, né? Então, ele se repete. Um outro dado interessante é de gestão, produção e ativismo cultural. Né? Porque a gente entrevistou vários gestores, vários produtores, vários ativistas. Né? Muitas pessoas, inclusive, se identificaram como principal atuação como ativista cultural no município. Né? E nas atividades secundárias, né, também tem um aumento aí de pessoas que trabalham a questão da gestão, a produção e o ativismo, né, 35 pessoas e antes 26. Enfim, práticas da mente, não, práticas da mente do corpo não. E de novo, né, linguagens artísticas como atuação principal 125 e como atuação secundária 55. Então, quer dizer que as linguagens, ela teve um papel central, assim, né, nesse mapeamento. É isso que eu estou querendo dizer, gente. Não quer dizer que esse mapeamento seja totalmente representativo da realidade. Né? A gente está falando aqui de música. Pode ser que um monte de gente aqui fale, não, mas tem cultura popular? Tem, foi mapeado, mas apareceu pouco. Né? Cultura popular foi 12. Como atividade secundária, aumentou, né? Não aumentou, quer dizer, então isso foi uma outra constatação. Quem trabalha com cultura popular citou a cultura popular como sua segunda área de atuação. Né? Então, eu trabalho com memória, mas na minha atuação secundária, eu também trabalho com cultura popular fazendo artesanato, né? Ou fazendo culinária, enfim, também isso aconteceu bastante. Como assim assim também como dentro da música, né? Não, minha atuação principal é ser compositor, mas eu canto, eu toco, enfim, na atuação secundária. Gente, se tiver dúvida, pode me parar, assim, tá? Perguntar, enfim. Bom, então, já que vocês já viram um pouco, né, do que foi mapeado, eu quero mostrar um pouquinho, que eu mostrei aqui os detalhes das linguagens artísticas. Educação foi uma coisa também bastante interessante, né, no processo da análise dos dados. Por quê? Como atuação primária, a gente tinha 4 entrevistados trabalhando na educação formal e 18 entrevistados trabalhando na educação não formal. Né? Como atuação principal, gente, aquela primeira atuação. Só que quando a gente olha para a atuação secundária, a educação não formal de 18 vai para 49. Né? Por quê? Porque grande parte das pessoas que trabalham, sobretudo com linguagens artísticas, dança, teatro, circo e música, tem como uma segunda renda o trabalho na área de educação não formal. Oficina, ou dando aula, enfim.
em instituições públicas, privadas, mas esse a gente percebeu que é o segundo trabalho mais imediato de quem trabalha com linguagem artística. Então, assim, eu acho que 2 pessoas só da música que citaram não trabalhar com educação não formal. Assim. Então, para vocês verem a centralidade disso. Só que aí é uma atuação secundária, né, colocada. Embora, né, a gente tenha tido aí 18 professores que se dedicam, se dedicam exclusivamente à educação não formal. Gente, a educação não formal é o que acontece fora do ambiente da educação, da escola fundamental, médio, enfim, né, é o que está fora da formalidade da escola. Tudo que está fora da escola é educação não formal, tá? Aqui também, nessa categoria de gestão, produção e ativismo cultural, a gente, aqui na área da produção, né, 11 pessoas se identificaram como produtores, mas aí a gente percebeu também como atuação secundária, muita gente trabalha como produtor. Então, de novo, quando a gente vai olhar os dados, as linguagens artísticas, quem não trabalha com educação não formal é produtor ou gestor, né? Então, isso significa que assim, a gente tem uma taxa, um número muito grande de pessoas que estão trabalhando com práticas artísticas e culturais aqui no município, que trabalha também com produção cultural, né? A produção cultural e a educação não formal é a relação imediata com quem trabalha com linguagens artísticas. E acaba sendo também uma forma de remuneração para conseguir equilibrar os rendimentos, né? Enfim, que consegue gerar desses processos. Aí entrando aqui, gente, eu estou passando rapidinho porque tem um monte de coisa para falar, mas depois vocês vão ter isso lá no site para vocês poderem acessar com calma, enfim. Uma outra coisa também que foi importante para a gente avaliar se as pessoas, enfim, as experiências que foram entrevistadas, elas estavam articuladas se elas participavam ou não de redes, fóruns, movimentos. E aí, assim, 50% das pessoas, enfim, dos grupos, disseram que não participam de nenhuma rede e 50% disseram que sim, participavam de redes. E aí a gente fez um levantamento das redes mais citadas pelos entrevistados que eles trouxeram como participantes, né? A primeira, aqui está numa ordem mesmo de número, então, o Conselho Municipal de Cultura foi a rede mais citada, e é uma rede que tem 25 agentes que foram mapeados, então 25 agentes que participaram desse mapeamento também participam do Conselho Municipal de Cultura. A gente entendeu que o Conselho Municipal de Cultura, o Movimento Cultural de Hip Hop e o Fórum de Dança de Toledo são redes muito fortes, no sentido de articulação e mobilização, que tem aí uma grande potência, enfim, mobilizadora mesmo no processo, sobretudo o Conselho. O Conselho, ele apareceu assim disparado como uma rede importante de ser fortalecida e de se participar no município. Então, quem é do Conselho, eu acho que é um dado importante para vocês saberem, porque isso aqui mostra o reconhecimento, né, do Conselho e de outras redes e movimentos que foram citadas dentro da cidade, né? Aqui foi uma questão que a gente trabalhou também no questionário para saber como que as pessoas, né, que produzem arte e cultura no município veem o impacto da sua ação no território, né? Então, a gente perguntava para eles sobre
se eles achavam que as suas práticas traziam alguma transformação social ou de impacto no município. E aí as questões mais apresentadas foram, né, difusão ou visibilidade das expressões artísticas e culturais, né? Então, contando assim, minha prática contribui para, né? Então, difusão e visibilidade das expressões artísticas e culturais em questão e formação de públicos, resgate e preservação de certas expressões, valorização de expressões periféricas, marginalizadas ou underground, fomento à crítica e à reflexão sobre a sociedade e a realidade, reconhecimento e promoção da diversidade de expressões culturais, desenvolvimento individual de quem pratica a expressão, né? Por exemplo, desenvolvimento corporal, aumento da autoestima. Então, assim, o desenvolvimento individual foi um ponto levantado pelas pessoas como um ponto positivo sobre a prática dela. Geração de empregos, ampliação do consumo cultural, comercialização de produtos culturais e incentivo econômico aos produtores. Então, isso foi o que as pessoas trouxeram, fazendo uma reflexão sobre o trabalho delas, né? Então, o meu trabalho gera que tipo de impacto? E teve pessoas que também falaram, não, meu trabalho não gera nenhum impacto, né? Ou não gera nenhuma economia local, enfim, tiveram muitas questões nesse sentido. Eu intuo um pouco que até a pessoa responder sobre isso, falar que não tem, enfim, não, eu não estou gerando nenhum impacto, ou isso está muito relacionado ao reconhecimento, né? Porque se ela não entende, né, se ela não tem o reconhecimento do município de que a prática dela é relevante, ela não vai entender que ela está gerando um impacto no território, né? Então a gente precisa entender isso numa mão dupla, né? Então, assim, às vezes ela está fazendo uma coisa que tem um impacto enorme, mas como ela não tem o reconhecimento, né, do público, ou das políticas públicas, ou da própria prefeitura, ou da sociedade, ela entende que, então, ela não gera impacto, né? Então, isso é uma coisa importante para se pensar, né? O que vocês estão fazendo no território, o que isso gera em termos de interação, gera em termos de mobilização, e que muitas vezes a gente não vê, né? Por quê? Porque a gente acha que não gera impacto, que a gente não gera transformação, né? E isso tem a ver lá na frente, quando eu for mostrar para vocês, as principais dificuldades, né? O reconhecimento e a valorização é uma das coisas que um dos problemas principais que foram colocados, enfim, pelos fazedores de arte e cultura aqui no município, né? Bom, vamos andar. A outra questão que a gente trabalhou foi perguntando se esses artistas, produtores, fazedores de cultura, geravam algum impacto econômico, né, a partir da sua prática. E aí, de novo, a gente cai aqui em questões do tipo, não, mas eu gero, a economia local que eu gero é para mim, né? Mas né, quando a gente gera qualquer economia, a gente já está, na verdade, interagindo com outros, e outros estão sendo afetados por isso. Mas como isso é uma realidade tão longe para muitos artistas e produtores culturais aqui do município, olhar para essa pergunta fica até difícil de entender, né? Se gera ou se não gera. Enfim, mas o que apareceu sobre isso foi que as suas práticas geram emprego, movimentam outros setores, por exemplo, quando tem essa interação com fornecedores, né? Que as suas atividades atraem pessoas, promovem turismo e divulgam o nome da cidade. Eu achei essa daqui muito significativa, porque isso aqui é muito importante e, na grande maioria das vezes, e nas cidades, enfim, dos pequenos municípios, a cultura não é visto como uma possibilidade de turismo, né? E isso precisa ser visto, precisa ser olhado, porque a cultura ela também pode, né? A gente pode trabalhar com turismo cultural, claro, gente, não é com qualquer turismo, que a ideia não é pegar e virar turismo gafanhoto. Vocês já ouviram falar em turismo gafanhoto? O gafanhoto, quando vai, pega a árvore e come tudo, né?
O pessoal usa muito isso, por exemplo, nos litorais, França, Paris, né, que vai aquele monte de turista, invade tudo, e nem os moradores da cidade conseguem morar mais depois. Não é desse tipo de turismo que eu estou falando. Eu estou falando de um turismo de escala sustentável, de base comunitária, que pode ser social, enfim. Mas eu achei significativa aparecer... Ai, gente, desculpa. Eu achei significativo isso, porque esse entendimento, né, que ela pode atrair pessoas, que ela pode promover turismo, que ela pode divulgar o nome da cidade, eu acho que é uma chave muito importante se a gente quer pensar a questão do desenvolvimento local, né? Então, é importante que a gente faça também um diálogo não só com a cultura, mas com quem está trabalhando com o turismo e com quem está trabalhando também com o meio ambiente. Eu entendo que são 3 coisas que hoje não dá para separar, né? E aí é uma provocação que eu estou fazendo aqui, né? Como que a gente pode pensar a cultura como um processo transversal para fomentar desenvolvimento local, economia local, né? O turismo pode ser uma chave, só que precisa ser, claro, de uma forma consciente e não predatória, que depois vai gerar problemas para o município, né? Mas eu acho que é uma chave importante de se pensar e tem experiências muito interessantes acontecendo nesse sentido também. E profissionalizar, né? E muitos trouxeram essa questão que a ação dele, enfim, a prática dele, gera a profissionalização dos agentes e capacitação profissional também. Consequentemente, está gerando economia local, tá? Aí aqui, né, os modos de formalização e organização, eu acho que isso também é bastante importante. Como que as pessoas se organizam, né, para fomentar as suas práticas? Né, então, muitos têm CNPJ, muitos são pessoa física, mas assim, a questão da formalização também é um ponto, principalmente quando a gente fala de acesso a recursos públicos, né? Hoje a gente tem uma diversidade maior de financiamentos que pessoa física pode acessar, mas ainda é muito escasso. Então, a gente ainda sempre continua na questão da chave do CNPJ, né? Então, era importante a gente entender como que essa cena cultural, essa classe artística e cultural se formaliza para poder viver do seu processo de arte e cultura, né? Então, a formalização, bom, instituição pública foram os 12 equipamentos que a gente mapeou, né? Tem 3 experiências formalizadas em cooperativa, 14 associações, 2 fundações. Agora, 138 práticas que trabalham sem nenhuma formalização. Tá? Então, a grande maioria dos mapeados ainda vivem sem nenhuma formalização. Então, aí são várias, enfim, né, formas, eu não sei como que muitos deles conseguem receber, enfim, mas, enfim. A gente tem 138 pessoas que não estão formalizadas. Acho que isso é bastante significativo quando a gente pensa a cena cultural aqui da cidade. Outro tipo de empresa que não MEI, 10 pessoas. Empresas, né, que envolve MEI, empresa simples ou outro tipo, 36 pessoas, né, até porque essa é uma das alternativas para quem não tem formalização, abrir uma MEI, que é o microempreendedor individual, que apareceu também com um número perto das outras formalizações, bastante expressivo, né? Então, depois de quem não está formalizado, que são 138 pessoas, 36 pessoas têm microempreendedor individual. E aí a gente percebeu que muitos desses MEIs, a grande maioria é pessoal que trabalha com educação não formal, oficineiro, enfim. Tá? 9 funcionários públicos, os professores da Casa de Cultura, enfim. 3 funcionários, 3 práticas que são pessoas que trabalham com carteira assinada e 8 pessoas que trabalham com RPA, né, com aquele registro de autônomo, que aí você vai lá e tem 32% de retenção do pagamento, que é o RPA. Tá? Por isso que é uma vantagem
ter o MEI. E muita gente acabou migrando para o MEI, exatamente porque você vai pagar muito menos de retenção. Tá? Então, eu acho que assim, esse número aqui, 138, é um número para a gente pensar, né? Ir para casa, pensar nisso, porque ele é bastante significativo quando a gente pensa num processo, né, de desenvolvimento local, de estruturar uma rede de produtores e ações. Quer dizer, a gente tem 138 pessoas que estão numa fragilidade institucional. Né? Gente, não estou falando que assim, agora vamos pegar esses 138 e vamos formalizar eles. Não. Né? Não é isso, né? Mas como que as políticas e as ações precisam ser pensadas no município, não para formalizar essas pessoas, mas para incluí-las, né, dentro do processo de acesso a recursos, tá? Públicos e privados também. Uma outra questão também que a gente levantou, onde que as pessoas desenvolvem as suas atividades, né? Então, o local onde ela desenvolve, né? Então, uma coisa que a gente achou bem interessante, que 91 das pessoas que foram entrevistadas desenvolvem suas práticas em casa. Né? Então, assim, o artesanato, aí você vai olhar os questionários e vai ver, então, as bandas de música, né? Todo mundo se reúne para produzir em casa. Então, isso também vai mostrando um pouco como que... na verdade, não é como, na verdade, em que lugares, né, os fazedores de arte e cultura aqui do município utilizam ou não para desenvolver as suas ações. Né? Depois de desenvolver as ações em casa, 56 pessoas citaram que elas desenvolvem as suas ações em equipamentos públicos. Isso a gente achou bem bacana. Essa abertura, enfim, né, dos equipamentos públicos para que a cultura local possa desenvolver suas ações. Aí, 15 pessoas desenvolvem as suas ações em espaços ocupados ou cedidos, né? Centro cultural, enfim, coletivos, 10 em espaço alugado, 22 em espaço próprio, 13 em espaço exclusivo, sob gestão de terceiros, então ONGs, isso foi bastante citado. Eu faço minhas oficinas de artes visuais nas ONGs, né? Ou equipamentos públicos, já falei, já foi bastante citado. Espaço exclusivo de gestão do próprio grupo, 19 grupos citaram desenvolver suas ações em sede, enfim, do próprio grupo. E 8 práticas disseram desenvolver suas ações em áreas de lazer e espaços abertos. Né? Então, a ocupação do lago, aqui, enfim, tem alguns grupos que não têm sede, não tem lugar. As suas ações acontecem no espaço público, na praça, no lago, enfim, em áreas de lazer. Gente, eu juro que eu estou terminando. Onde difunde as suas práticas, né? Então, como que os artistas e os produtores fazem para divulgar os seus trabalhos, as suas ações. Então, quais são as estratégias que são utilizadas para poder fazer a difusão das suas práticas? 84 delas citaram equipamentos públicos, utilizar os próprios equipamentos públicos para difundir as suas práticas e as suas ações. 44 delas difundem e circulam suas práticas em espaços de terceiros, né, nas ONGs. E olha que interessante, 26 delas disseram que porque assim, era só uma questão que elas tinham que escolher, né, quais dessas estratégias aqui de circulação elas utilizavam. E aí, 26 pessoas disseram utilizar como circulação e difusão só a internet, mídia e rede social. Tipo, eu não vou lá e coloco cartaz, eu não vou fazer difusão na rádio. Não, é tudo pela internet, tudo pelas redes sociais. Inclusive,
as pessoas que trabalham com artesanato contaram que elas usam as redes sociais, inclusive, para vender os seus produtos, né, os seus artesanatos. Uma outra questão aqui que era importante a gente saber, né, desses artistas e produtores, quantos já acessaram recurso público e quantos já acessaram recurso privado. Quando eu falo recurso público, é edital de seleção, é chamada pública, enfim, tudo que a Secretaria de Cultura aqui no município, ou o governo do estado, ou o governo federal, oferece em contrapartida à produção artístico-cultural por meio de editais, enfim, ou chamadas públicas. O patrocínio, ele pode ser muito maior que isso, né? Desculpa, eu me perdi aqui. Então, verba pública é isso. O patrocínio pode ser das empresas privadas. Isso foi uma coisa que apareceu bastante aqui, né? 37 artistas falaram que financia parte do seu trabalho cultural por meio das empresas locais, comércio local, tipo, desde padaria à indústria, enfim, isso me pareceu um potencial grande, né? Pensando no contexto aqui de Toledo, mostra um potencial, mas assim, acho que poderia ser muito mais explorado, né? Eu acho que é muito tímido ainda em função, enfim, dessa rede de comércio, serviços e indústrias que vocês têm aqui. Eu acho que esse diálogo poderia ser ampliado, inclusive, tá? Então, assim, 86% dos mapeados disseram que nunca acessaram o recurso público. E 77% dos mapeados disseram que nunca acessaram patrocínio de nenhum tipo, nem doação, nem edital privado, nem lei de incentivo fiscal, nada, tá? Deixaram. E aí, na verdade, assim, se não acessa recurso público e privado, né? De onde vem essa verba para financiar suas práticas? Que essa era a segunda questão. Que aí está aqui. Vamos lá. Então, se a grande maioria, né, dos artistas e produtores culturais de Toledo não acessam nem recurso público, nem recurso privado, como é que eles fazem para financiar as suas ações? E aí vieram uma série de questões, né? Então, esse repasse orçamentário para as instituições públicas são os equipamentos públicos, tá? Equipamentos que foram mapeados, e aí o repasse é repasse direto da prefeitura. Agora, olha que interessante a quantidade de modalidades que apareceram, que as pessoas mencionaram e que a gente foi montando esse quadro aqui, né? Então, 5 pessoas mencionaram acessar recursos de editais e programas, né? Então, daqueles 76% lá... Não, então, daqueles 14% que acessa recurso público, 5 disseram que é via programa, edital. Dá para arrumar? Obrigada. Bom, aí 5 grupos disseram que conseguem custear o desenvolvimento das suas atividades com dinheiro dos próprios membros do grupo, né? Então, é aquele famoso passar o chapéu. Somos em 20 aqui, cada um vai dar uma... para poder ir lá fazer ação, poder comprar figurino, poder, enfim, né? Coisas que vocês sabem melhor do que eu aqui. Aí, 28 pessoas disseram que recebem salário ou remuneração de instituições, que aí são os professores concursados da Casa de Cultura e pessoas que oferecem serviços, tanto para as instituições públicas como privadas, assim, né, por meio de oficinas. Então, o SESC contrata oficineiro, então, citaram que a verba vem, enfim, por meio de salários
de remuneração de instituições. 4 pessoas falaram ter recebido patrocínio privado, via lei de incentivo ou forma direta. Só que 37, depois, numa outra questão, falaram que acessam recursos de empresas locais, que é aquilo que eu falei, do comércio local, das empresas, dos serviços, enfim, como um potencial aí para se pensar. E 18 mapeados também falaram que recebem doações de pessoas físicas, como uma prática. E, assim, isso é uma coisa bastante insípida ainda, mas quem trabalha muito com doação de pessoa física é o pessoal que trabalha na assistência social. Tem surgido algumas experiências nesse sentido na área cultural. Então, assim, muitas vezes é difícil você conseguir o patrocínio de uma empresa, mas você, sei lá, monta um projeto onde você vai ter as doações via pessoa física, que é um processo de fidelização, enfim. Então, isso também é uma alternativa. E algumas experiências mostraram, né, se utilizar delas aqui também no município. Aí, outras coisas, né? Escambo, permuta, enfim, moedas sociais. 3 mapeados falaram trabalhar também com isso. Aí, 63 pessoas citaram financiar a sua própria produção, então colocar o dinheiro do bolso, né? Então trabalha de dia no banco, à noite é músico, para bancar o trabalho de músico com dinheiro, enfim, do salário dele de outra atividade. E 117 mapeados disseram financiar suas práticas com a venda dos seus produtos culturais e serviços culturais, né? Então, peça de teatro, apresentação, show, enfim. O que é bastante interessante, né? Agora, não necessariamente o fato de financiar o seu trabalho artístico e cultural significa que ele está conseguindo pagar suas contas, tá? Eu acho que é importante a gente ponderar isso também. E aí a gente entra aqui naquela questão que eu falei, né? Se a pessoa possui outras fontes de recursos além da prática artística e cultural, né? 72% diz que sim, que tem um outro trabalho. E 28% diz que não, que consegue viver da atividade artística e cultural. Para a gente entender um pouco isso, né, de onde que vêm esses recursos, a gente procurou saber como que dava essa composição, né, de fontes de recursos. E aí 88 deles disseram que desenvolve uma atividade que não é relacionada à área cultural, e é aquilo que eu falei, trabalha num banco, e é músico, é recepcionista, e é bailarina, então tem uma outra atividade profissional que não tem nada a ver com cultura. 20 delas disseram que vivem para complementar a sua renda de aposentadoria, renda de aluguel ou aplicações financeiras. 11 delas disseram desenvolver uma atividade de docência relacionada à atuação cultural, tá? Que é aquilo que eu falei, principalmente de quem trabalha com educação não formal. Então, eu sou músico, mas eu sou professor de música, tá? E 51 pessoas disseram ter um outro trabalho em área relacionada à área da sua atuação cultural. Então, também eu vi alguns relatos, alguns questionários que falavam, então, a pessoa trabalha com teatro, mas ela também trabalha com iluminação e com hold, enfim, né? Está dentro da área cultural, mas não é a principal área de atuação dele. Ele é músico, só que ele faz lá cenografia, faz iluminação, faz uma série de outras coisas para conseguir complementar a renda. E o último slide, senão vai todo mundo embora. A gente procurou indagar, enfim, entender um pouco como que se dá a composição da renda, né? Aquela renda que eu mostrei lá na frente, naqueles primeiros slides, né, daquelas faixas salariais, entender um pouco como que
o trabalho de arte e cultura compõe com os rendimentos, enfim, da faixa salarial de cada artista e produtor cultural. Então, assim, 87 pessoas responderam, né? Então, ó, os rendimentos com a sua atividade cultural principal representa na composição dos seus rendimentos. 87% falaram que nada, né? Não costuma receber remuneração pela atividade cultural principal. 87 pessoas, de 237 mapeados. Né? 18 pessoas disseram que 50% da sua renda é proveniente da sua atividade com arte e cultura. 16 falaram que está numa faixa entre 30% e 50%. Dos seus rendimentos ligados à arte e cultura. 44 pessoas disseram que 30% do seu orçamento vem de atividade, do seu rendimento vem de atividade artística e cultural. E 72 pessoas disseram conseguir ter a composição dos seus rendimentos 100% com as suas atividades artísticas e culturais. Então, a gente tem aqui dois extremos, né? 87 pessoas que não conseguem nenhum centavo da sua ação artística e cultural e 72 pessoas que conseguem viver com 100% da sua atividade artística e cultural. Né? Coisas para a gente refletir também. Então, esses são os dados. Né? Eu acho que tem aí... Oi? Tem mais um? Não tem. Acho que tem a pagininha do Sebrap. As dificuldades. Desculpa. Um ponto importante, eu esquecendo disso. E, por último, a gente procurou entender, a partir, enfim, dessas entrevistas e dessa interlocução com os artistas locais, quais eram as principais dificuldades mesmo para poder desenvolver as suas ações e sobreviver delas. Né? Claro que estourado, e eu não sei por que sumiu aqui, né? Mas aqui estava escrito, eu juro, esse bilhete é verdade, que 88 pessoas relataram que a principal dificuldade de produzir arte e cultura é a falta de recursos financeiros. Tá? Não sei porque sumiu, gente, mas isso está no relatório. Eu acho que é o programa, sumiu as cores, mas não tem problema. A segunda maior dificuldade reconhecida, colocada é a dificuldade do reconhecimento. Né? Então, depois da falta de recursos financeiros, o que mais foi citado como dificuldade do trabalho foi o reconhecimento. Tá? Que também está ligado, muitas vezes, ao preconceito. Né? Algumas práticas, principalmente de culturas populares, ou coletivos que trabalham com hip hop, enfim, citaram muitas vezes essa questão do preconceito contra a prática. E isso também apareceu muito forte com o pessoal que trabalha com dança do ventre, né, de ter um preconceito contra a dança do ventre, assim, de sofrer esse preconceito. Né? Isso foi bastante colocado pelas pessoas que foram entrevistadas da dança do ventre e também no curso de formação. Quando a gente estava fazendo o curso de formação, o pessoal já colocava isso, principalmente o pessoal do Fórum de Dança. O que estava aqui nesses 19 aqui? É o preconceito? Falta de espaço. Vocês estão lendo como? Não, preconceito está ligado aqui com reconhecimento. Tá? Dificuldades na divulgação da sua prática. Essa daqui, falta de espaços. Mas está embaixo. Então, não está aparecendo aí? Está igual? Abri meu computador. 17 citaram a falta de esferas de formação e capacitação. Então, assim, isso
ser uma dificuldade também, isso também foi uma coisa que veio muito do pessoal das linguagens artísticas, né? Aqui tem teatro, tem dança, tem música, mas falta oportunidades de formação em outras linguagens. Isso apareceu bastante, assim. Por que não se trabalha com outras linguagens? Porque muitas vezes não tem oferta de formação. Se não tem a oferta de formação, não tem público, né? Se não tem público, não tem realizador. Então, também isso tem a ver com uma coisa mais ampla, que é de se pensar uma política para o município que amplie, né, esse campo do que é essa formação em linguagens artísticas, né? Então, extrapolar a música, a dança, enfim, o teatro, ampliar essas linguagens. Isso foi uma questão que apareceu. Gente, essa daqui eu passo depois para vocês. Essa daqui é o que eu falei da falta de recursos. E aí, esse daqui também eu acho que é um ponto importante, que é a falta de espaços para produção e democratização, né? Falta de espaços de produção. Né? Então, estúdio de gravação, ilha de edição para cinema, enfim. Então, também isso foi bastante colocado, enfim, pelas práticas mapeadas, que são poucos os espaços de produção cultural. Né? E, assim, o que eu estou falando de produção? Por que é importante isso? Porque a gente precisa pensar numa política de democratização, enfim, desses espaços. Então, assim, a gente não vai ter, por exemplo, um grupo de cenógrafos aqui no município, se não houver um espaço onde as pessoas possam produzir cenografia, né? Possam ter essa possibilidade. Ou de trabalhar com audiovisual, se não tiver um estúdio ou uma ilha de edição, não adianta ter coletivo se o equipamento não existe, se não existe um espaço onde existe essa democratização dos meios de produzir, né? Por isso que esse ponto ele é importante. E aí também uma outra coisa que apareceu, enfim, numa proporção menor, mas isso foi uma coisa que foi bastante colocado no processo de formação, que é a escassez, né? Falta ou escassez de público, né? Isso foi uma coisa bastante recorrente de muitas pessoas falarem, não tem público, né? Ou eu vou fazer uma ação, não tem ninguém, né? E aí a gente tem algumas questões que aí o Danilo vai trazer isso nas recomendações, falando um pouco mais detalhadamente dessa questão enfim, da formação de plateias, formação de públicos, né, de se pensar uma política voltada para isso. Isso é um desafio, inclusive, da política nacional. Bom, encerrando aqui rapidamente, esse aqui é um pouco do apanhado desse perfil sociocultural aqui de Toledo, e eu queria mostrar rapidamente o site, né? Ele é www.redesculturais.org.br. O site. Eu passei muito do tempo? Passei. Tá bom. Culturais.org.br. Então, assim, aqueles dados todos que eu apresentei aqui vai estar disponível nesse site. E aí eu acho que a coisa mais interessante, né? A gente falou de 237 práticas artísticas e culturais mapeadas, mas, assim, onde eles estão? Né? Quem são essas pessoas? Então, o site, ele, na verdade, o papel dele é revelar, né, quem são esses artistas, esses produtores. Então, aqui é o site do projeto, tem todas as cidades que estão envolvidas nesse processo, Toledo é uma delas, né? Então, tem a abinha ali em cima de Toledo. Essa abinha, se vocês apertarem, tem todas aquelas práticas que eu falei. Então, quem trabalha com comunicação e mídia, vamos lá. Artes gráficas, audiovisual e internet, clica aí. Então, tem lá todas as pessoas que falaram que trabalham com artes visuais, enfim. Aí, vamos entrar aqui do Giovanni.
você entra na página, pode clicar. E tem a página do Giovanni, contando o que ele faz, tem um histórico aqui falando da história dele, o que ele faz na prática dele. Os dados de contato, gente, isso é muito importante. Por quê? Se a gente está querendo fomentar uma rede, é importante que as pessoas tenham essa disponibilidade de conseguir acessar as pessoas que foram mapeadas. Por quê? Eu fiz um mapeamento lá em Sabará, em Minas. Foi um site assim, a gente colocou o endereço das pessoas, telefone. Aí eu voltei lá 1 ano depois e foi muito legal, que o pessoal do artesanato, eles falaram que esse site, não esse, né, o site na época, tinha virado a vitrine deles. Por quê? Porque as pessoas que, o artesanato não sei de quem, vai lá no site do mapeamento que eles estão lá. Então, consegui acessar. Então, uma coisa que eles falaram é que eles estavam vendendo muita coisa, conseguindo, principalmente o pessoal do artesanato, isso foi bastante emblemático com o artesanato, que virou uma espécie de um local onde as pessoas iam lá, procuravam as práticas, entravam em contato, compravam, enfim. Então, a ideia desse site é um pouco isso, não só de mostrar quem são os artistas, os produtores, os grupos, mas também de dar essa possibilidade da pessoa ter o acesso, o contato, né, e entrar em contato, contratar, enfim, desdobrar outras coisas. Então, assim, o site está dividido. São várias formas de buscar. Dá para buscar dessa forma aqui pelo menu. Dá para clicar direto lá, mapa. E pelo mapa, e ver lá, aqui é Toledo, para vocês verem, foram tantas práticas. Então, você pode chegar também pelo mapa. E também uma outra possibilidade de acessar, por exemplo, vai um pouquinho lá em cima para mim. Tem aquela lupa ali, que você coloca o nome do artista, ou da prática. Você está mapeado, né? Não quer aparecer? A Mariana. Não, Mari, põe você, a sua página. Você foi mapeada. Ana? Já foi. Então, a Mariana, que foi mapeada também, ela pode buscar lá pela lupinha. Então, põe o nome da Ana lá, se colocar o nome da Ana. Então, assim, tem várias formas de se achar dentro do site. Eu convido vocês a olharem, entrarem. Abre a sua página, Mari, não fica com vergonha. Então, tem os contatos da Mariana, tem um vídeo que a gente gravou com ela. Não foram todas as pessoas que foram mapeadas que quiseram gravar vídeo, então a gente respeitou isso, colocou só foto, enfim. E aí, uma coisa, antes de fechar isso aqui, senão eu vou apanhar do Danilo agora. Ana, Mari, põe o... Ana... Velber. Velter, com W. Olha aqui. Não. Olha embaixo, E você falou pelo Grêmio, foi isso? Mas você viu que pelo seu nome a gente consegue chegar no Grêmio. Então, está aqui, né, o histórico, enfim, a Ana deu a entrevista, os multiplicadores registraram. E aí, uma coisa que eu queria falar, assim, eu vou pedir para que vocês visitem a página de vocês, porque, assim, a gente ainda tem um tempinho aí para fazer algumas revisões, né? Então, quem quiser mudar alguma informação, ou falar, eu quero mudar o meu histórico porque eu tenho um release pronto, aí manda para os multiplicadores e a gente faz essa alteração. Eu vou definir com eles o prazo para isso. Mas, assim, olha, tem um vídeo muito legal que na época da entrevista eu esqueci de falar que eu tinha. Pode mandar, não tem problema, tá? A ideia é que a gente consiga deixar esse site com o maior número de informações e que dê maior possibilidade de visibilidade para vocês. Então, eu convido vocês a visitarem o site e
navegarem por ele, e se tiver alguma informação que vocês queiram alterar ou mudar, ou que às vezes saiu errada, porque isso pode acontecer, gente, porque foram 237 entrevistas em 30 dias, né? Então, às vezes pode ter confundido. Então, entrem, vejam a sua página, e se tiver alguma coisa, vocês passam para a gente.